Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Luiz Henrique e foi vindo até mim muitos questionamentos sobre o que era meu trabalho, sobre o que é microfisioterapia, como eu posso ajudar as pessoas tratando o emocional, fazendo pequenos toques. Então as pessoas tiveram muitas e muitas dúvidas e estou fazendo esse vídeo para trazer várias respostas a respeito disso, tá? Digamos assim, é, nós temos uma visão que o nosso corpo é formado de energia, né? Tem muita gente que não acredita nisso. E tá tudo bem, por enquanto, né? Só que Einstein já com a fórmula da relatividade energia igual a massa vezes a aceleração da luz ao quadrado. Então energia igual a massa com luz. Nesse sentido, a gente tem uma relação direta, né? Tanto se a gente for aprofundando dentro da química, ao invés da física, nós podemos ver que nossas células são formadas de partículas, né? Moléculas que ricas em carbono, e carbono tem elétrons, prótons, nêutrons e por aí vai. Nesse sentido, a gente vê que o nosso corpo é formado de energia. Sendo assim, nós temos como fazer toques no nosso corpo e não necessariamente eu preciso tocar numa estrutura para estar literalmente tocando nela. Eu posso tocar nessa região e eu sei que eu estou tocando nela indiretamente através da... como se energeticamente, né, eu atravessasse aqui a roupa, aqui a pele, depois gordura, músculo e chegasse até o estômago, por exemplo. Então não preciso despir a pessoa para alcançar essa questão. É por isso que a minha fisioterapia é feita de roupa. Nesse sentido, a gente consegue encontrar várias coisas, porque nossa pele, seguindo lá da embriologia, lá do contexto de quando estava na barriga da nossa mãe, imagina o seguinte, que a folha que envolve todo o nosso corpo, que é a pele, se chama ectoderma, naquele período embrionário. Né? E nesse sentido, ela é a mesma que se desenvolve, ela se divide e forma o folheto do cérebro e das estruturas neurológicas, dos nervos do corpo, entende? Então, alguns cientistas dizem que a pele é uma espécie de desculpe, uma espécie de teclado para o nosso cérebro, que seria então, né, a CPU do nosso corpo, entende? Onde nossos músculos são predominantemente escravos dos nervos e por aí vai. Então tem várias correlações diferentes do que a gente vê na normalidade, né, nos consultórios de medicina, de terapia convencional. E nesse sentido a gente consegue encontrar um trauma como, se a nossa pele está relacionada ao cérebro, a gente toca nela, a gente manda uma informação para o nosso corpo, tipo, ah, beleza, eu estou sendo tocado. Só que é um toque sutil, então aí dispara para onde? Para a área que comanda as emoções, porque ela é diretamente estimulada quando a gente faz toques suaves no nosso corpo. Nesse sentido, a gente faz gestos terapêuticos, né, como se existissem espécies de protocolos, ou o pessoal das engenharias, das exatas, chama de algoritmos, né, onde tem um passo a passo que precisa ser feito, onde nós encontramos, então tá, tem um problema em tal lugar. O que é? Um problema onde o órgão não consegue se regenerar porque tem algo impedindo ele. Por exemplo, alguma coisa de fora, alguma toxina que ocorreu nele há tanto tempo, e toda vez que ele entra em contato com essa toxina, ele não consegue ficar bem. Ele acaba alterando, às vezes, a quantidade de ácido estomacal, por exemplo, né? E nesse sentido desencadeia vários outros sintomas. Por exemplo, normalmente desencadeia numa mucosa de um órgão, depois no sistema nervoso e depois no músculo. Nessa cadeia aqui. Dentro da osteopatia, eu estudo osteopatia também, nesse sentido, a gente muitas vezes olha essa questão onde a gente trabalha a osteopatia visceral, onde a gente libera a víscera, onde depois a gente libera uma estrutura neurológica, né, com a crânio-sacral, a gente estimula o sistema nervoso, a gente estimula o nervo, muitas vezes para melhorar isso, ou até mesmo faz mobilizações vertebrais que facilitam o trajeto do nervo, ou enfim,
né? Várias possibilidades nesse sentido. E por último, a gente vê o músculo, onde a gente faz liberação, massagem, enfim, para diminuir os espasmos, ou o que estiver acarretando. E às vezes eles estão num pacote só. E isso tudo, muitas das vezes, eu tenho visto na minha prática clínica que é correlativo a traumas emocionais. Então ocorre um trauma emocional importante, há um problema com alguém, alguma coisa importante, algum medo, alguma raiva, alguma euforia, alguma contrariedade, um sentimento de culpa, infinitas possibilidades. E nesse sentido, nós encontramos isso perguntando para o corpo, literalmente, porque como se a gente soubesse que já que a gente entra em contato com o cérebro, a gente toca de forma suave e ele, beleza, ele está querendo saber o que está se referindo. Foi uma coisa assim, num período de tempo. Desculpe. Ou, não foi um período de tempo, foi um estado da matéria que foi alterado. Enfim, várias outras questões que a gente nem aborda com o cliente, mas a gente pode saber minuciosamente o que aconteceu. E nesse sentido a gente pergunta para o corpo, faz dias, faz semanas, faz meses, fazem anos. Existem até estudos comprovando essa correlação, onde o nosso corpo memoriza. As memórias elas não ficam somente armazenadas aqui, nessa região anterior do nosso cérebro. Não, elas ficam armazenadas no nosso corpo inteiro, as memórias. E nesse sentido a gente consegue estimular o corpo a encontrar essa memória de maneira homeopática, porque quem conhece a homeopatia sabe que funciona assim. Você devolve um fenômeno agressor de maneira diluída, então por isso que o toque é suave. Então você traz um toque para o corpo suave, e nesse sentido o corpo lembra da informação, eu lembro, foi um trauma assim, assim, assim. Às vezes nós terapeutas fazemos algum comentário a respeito, mas isso é indiferente, porque o que importa é a terapia no corpo. E nesse sentido a gente estimula o corpo a lembrar disso e aí ele entra com uma cascata anti-inflamatória. Então teve estudos feitos em ratos que comprovaram que depois da microfisioterapia teve um aumento de mediadores pró-inflamatórios de forma positiva. Então, por exemplo, é natural a pessoa às vezes depois da microfisioterapia sentir um pouco mal, sentir cansaço no outro dia, um pouco de dor, mas faz parte do processo. É como se piorasse para depois melhorar, né? Algumas homeopatias funcionam assim também. E nesse sentido, a microfisioterapia se torna um carro-chefe do meu trabalho. Mas, em contrapartida, alguns outros clientes eles têm problemas importantes no meio. Às vezes é um meio que todo dia está gerando problema. Então chega para mim, eu sofro com ansiedade. Mas tem um problema importante no trabalho, né? Ou tá com dificuldade no trabalho. E às vezes essa dificuldade é uma coisa inconsciente, a pessoa não tem noção do que está acontecendo, mas às vezes vem de um problema já de até mesmo de relacionamento com os próprios pais, alguma mágoa, alguma angústia relacionada aos nossos pais, e isso gera um problema enorme, porque a gente não tem noção do que está acontecendo, simplesmente está acontecendo. Isso a constelação familiar fala muito, né? Que, por exemplo, assim, nós entramos em contato com ações, nós realizamos ações, nós fazemos algumas coisas que a gente não tem ideia, ou a gente deixa de fazer as coisas e não sabe por que está deixando de fazer, ou não consegue fazer as coisas e não sabe por que não está fazendo. E nesse sentido a gente começa a ter problemas na nossa vida pessoal, financeira, amorosa, na família, e por assim vai, em todos os aspectos. Nesse sentido, o toque, o mapeamento familiar, é o mais recomendado, onde a gente traz consciência a respeito disso. Então também tem esse outro viés aí. Então eu uso vários leques terapêuticos, como por exemplo também dentro da fisioterapia integrativa, que é uma área que eu também utilizo bastante, integrando outras coisas. Às vezes a pessoa precisa de um suplemento específico, porque está com o intestino inflamado, precisa de um protocolo específico para auxiliar nesse processo, ou ela está muito inflamada, ela precisa consumir alguma fitoterapia, ela precisa consumir alguma homeopatia para ajudar, às vezes, quando tem um vício muito importante para alguma coisa que está muito cronificada, ela precisa de, além do trauma que é eliminado, precisa de mais coisas para associar, com o intuito sempre de caminhar junto para uma melhora positiva do cliente, tá certo? Então, falando um pouquinho do meu trabalho, espero que tenham gostado, agradeço a atenção até aqui.
tudo bem? Qualquer coisa, eu estou à disposição nos canais do Facebook, Instagram e por aí vai, tá certo? Muito obrigado a todos. Tchau, tchau.